Eu era antes mesmo da imagem. Eu, como pessoa, fui escolhido e ao mesmo tempo oferecido para ser a pessoa da divindade, que manifestaria a divindade através da imagem, que é o meu corpo humano glorificado. Isto passou antes da criação de Adão. Quando Adão foi criado, nós o fizemos conforme a imagem que já tínhamos para ser manifestada por mim, Colossenses 1,15. Assim, eu sou o primogênito da criação, no que se refere à imagem de Deus. Sou antes de Adão, que foi criado antes da minha semelhança planejada. Deus não tem princípio ou fim. Ainda que tivéssemos um princípio, este princípio seria a cada dia um princípio, porque nos renovamos a cada manhã. A cada manhã seríamos como somos, novos, e assim nossos princípios seriam fins, assim sucessiva e infinitamente. Sou infinito como a reta, sou o princípio do círculo e o seu fim. Sou o que era do ângulo, o que é do segundo ângulo e o que será do terceiro ângulo. Eu sou Deus, Ângelo. Porque não morro, Senhor, pois falo contigo. Porque não morro, Senhor, pois falo contigo. A glória do segundo pacto não te pode matar. Não te lembras de que disse o Espírito por Paulo? Assim como já alcançamos misericórdia, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior esteja consumindo o interior, contudo, se renova de dia a dia. 2 Coríntios 4:1 e 16. Deus mesmo habita em vós pelo Espírito Santo e por minha palavra. Não podes falar de meu futuro? Que será de mim quando voltar, porque não me avisas de minhas tragédias e fortunas? Senhor, pois estou contigo. Se eu te mostrar teus inimigos e suas tramas, tu me pedirás que os destrua. Se eu te mostrar o fim deles, pedirás misericórdia e farás o mesmo que meu servo Abacuque. Se eu te falar de teu futuro, não poderás me agradar, porque não viverás por fé, mas por vista. Serás reprovado e não rejeitarás o oculto. Te desviarás, te confundirás. Se te aviso de todas as tuas tragédias que ocorrerão para teu bem e para minha glória, é porque não confio plenamente em tua fé, que poderás se desvanecer com a de Pedro. Se deixo de te avisar, é porque confio em ti, como confiei em Jó. Que te parece se continuarmos assim? Sim, Senhor, viverei por fé. Prostrei-me a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: levanta-te, quero abraçar-te. O meu Espírito Santo saberá preparar-te para as grandes batalhas que ainda terás na terra. Se tua fé estiver desfalecida, ele avisará onde estão os problemas, mas se não, terás que andar por fé. A voz era do Pai. Virei meu rosto ao trono do Pai, meus olhos brilhavam. Antes a discernimentadora presença de Deus, pensei intimamente, queria saber mais do Pai. Meu filho, tu não poderás entender-me por entender. Já te explicamos que somos o que era, o que é e o que há de ser. Assim é o Pai, nos dias passados, do passado e do que era, tempo e eternidade, éramos três em um espiritualmente. Um no seio do outro. João 1,18. Tu nos viste no Monte Santo antes da cidade ser inaugurada na morte e ressurreição do Cordeiro.
éramos espírito. Deus era somente alma e espírito, mas na plenitude dos tempos, na dimensão que é, agora somos três fora revelados, e um de nós manifesta este Deus Espírito, que é o Espírito Santo. Um de nós revela a forma de Deus, a imagem de Deus, a lâmpada da glória, que é o Cordeiro. Eu, o Pai, sou Pai, porque a parte que a mim me toca é a glória, luz. Juntos temos atributos inesperáveis, temos nosso caráter, não podemos nos dividir em nenhuma circunstância, porque há um só Espírito que nos une, que sai de nós, que está e me somos nós. Se eu sou o fim, o Filho é o meio para vir ao fim. O Espírito é o princípio, somos iguais em importância e em autoridade. E foi do meu agrado que habitasse no corpo do Filho toda a plenitude da divindade, e assim será no que há de ser. Quem chegar à cidade do Deus vivo, no que é, nos verá como estamos, no que é, a quem for revelado o há de ser. Verá não um Deus unido em um só Espírito, mas Deus habitando em um corpo, sendo um e cordando em um. 1 João 5. Agora no vosso presente equivalente aos dias finais, do que é, o Filho terá tudo debaixo de seus pés. Mas agora mesmo, no que há de ser, tudo já está consumado. Ele já se assentou comigo no trono e já habito nele. Naquele dia conhecerás que o Filho está em mim e tu em mim, Ângelo, e eu em ti. João 14:20. A esposa do Filho verá este dia da ressurreição. Tudo é questão da posição em que te encontras na eternidade. Veremos este dia, Senhor? Sim, Ângelo. E aquele que vencer se assentará com ele, o Filho no seu trono. Apocalipse 3, 2, 1. Apocalipse 3, 21. Salmos 45, 14 e 15. O Pai chama a noiva de rainha, minha filha. O Cordeiro, dando passos suaves, pôs as mãos nos meus ombros e disse ao anjo: espere-o aqui. Sim, Senhor, encurvou-se. Pela primeira vez fiquei a sós e longe do enviado. Não podia me conter e, ao dirigir-me a ele sozinho, queria adorá-lo. A despedida dos querubins. Voltei ao passado e estive observando o trabalho do Espírito Santo antes de ser enviado nos dias de Pentecostes. O Espírito Santo esteve no céu por muitos dias. Estou me referindo aos dias em que ele saiu da terra, no capítulo 6 de Gênesis. Como ele amava o mundo e como gostava de estar no meio dos homens. Mas estes foram maus e se corromperam. Trazendo juízo para si mesmos. O Espírito Santo, enviado ao mundo para vencê-lo do juízo e do pecado, foi tirado da terra, voltou para o trono outra vez. Gênesis 6:3, Ezequiel 1:14 a 21. E ali ficou até o dia determinado por Deus. Apocalipse 1:4, 5:8. Ângelo, veja o trono, sempre está em movimento. O Senhor Todo-Poderoso reina, Sua Majestade é gloriosa. Quando o trono se move, muitas coisas acontecem. É como se o céu se transferisse para outro lugar, mas permanece a presença de Deus. Quando ele sai para as reuniões com seus anjos, o trono também sai. Ele viaja no seu trono, juntamente com eles. Todos os 24 anciãos se movem, Apocalipse 4:5.
Ele viaja sobre as nuvens, levado pelos querubins de sua glória. O trono se move como se movia o tabernáculo nos dias de Moisés. Os querubins são os coatitas, que levam as arcas nos ombros. Alguns dias atrás, nós fizemos uma visita à terra nos dias do profeta Ezequiel, replicou o anjo enviado. Eu estive lendo tudo aquilo, fiquei um pouco confuso sobre a visão que ele teve no primeiro livro. Sim, agora já posso entender. Fale-nos o que você compreende sobre isto, porque vocês preferem que eu fale? Perguntou Ângelo. Reconheço-o como um canal fértil e limpo para falar sobre isto. Sobre você se move o Espírito Santo. Esse sentimento é diferente para nós, os anjos. Você se move por fé e nós pelo que vemos. Vocês gostariam de ser como nós e nós como vocês. Vocês têm um corpo físico e nós um espiritual. Nós não podemos andar e viver no mundo de vocês para servir melhor a Deus. Vocês o podem. Vocês têm o dom do Espírito Santo, nós não. Por isso Satanás os odeia. Mas depois falaremos sobre isto. Conte-nos o que você entende sobre Ezequiel 1 agora. Veja que o Espírito esteve na terra e voltou. Ele é tipificado como a pomba de Noé. Foi enviado, não encontrou lugar onde pousar e voltou. Depois de 7 dias, hoje voltou como ramo no bico. Isto tipifica o seu ministério de boas novas na vida de Cristo e na ressurreição. Com as primícias do seu ministério, depois foi para permanecer para sempre na igreja, assim como a pombinha, que jamais regressou na terceira vez. Porque isto que o Espírito Santo é manifestado como uma pomba no Evangelho? Perguntou o enviado. Sim, por minha compreensão, observo que no período em que estava no meio dos querubins, antes da glorificação de Cristo, João 7, 37 a 39, operou maravilhosamente. Entrou nos querubins verdadeiros profissionais de louvor, Ezequiel 1, 14 a 24. Os querubins tinham a semelhança de homens, eram 4 vezes mais inteligentes que o homem, mas nunca tiveram o privilégio de ter a mente de Cristo neles. Os querubins eram servos mais serviçais por serem como bezerros, nunca desobedeciam, tinham mãos de homem, podiam obedecer e louvar, tinham asas e podiam voar, eram rápidos para resignar e obedecer, não se viravam quando andavam, e isto quer dizer que não perdiam tempo para obedecer, estavam aptos para obedecer e ir a qualquer direção ordenada? Sim, Ângelo, foi assim. Que instrumentos de serviço, exclamou o anjo. Tinha autoridade e a imagem do reino neles mesmos. Tinham cara de leão, como águias. Sua visão não estava limitada para compreender os propósitos de Deus. Cobriam-se com suas asas, porque, embora capazes, eram reverentes. Embora tivessem como seguir caminhando a qualquer direção com sucesso e voar aonde viesse conveniente, aonde vissem conveniente, não se moviam sem ser pela ordem do Espírito Santo. Nunca estavam frios e de semblante caído, porque eram como fogo aceso e viviam no meio do fogo do Espírito. O Espírito Santo estava no meio das rodas e das rodas dirigia os querubins. Os querubins levavam o trono e as rodas eram dirigidas pelo Espírito Santo, que também agia nas rodas. Vento, fogo, água, pomba, raio, trovões, chuvas, azeite. Todos estão no trono identificados com o Espírito Santo, até a sua despedida. Como foi a despedida do Espírito Santo dos querubins? Perguntou Ângelo.
O Espírito Santo falou aos querubins que havia chegado a hora de descer à terra. Os querubins disseram: Nós vamos. Nós vamos? O Pai irá. O Pai irá? Não somente eu irei. Se eu não for, o Cordeiro não virá. Vocês não vão ficar sós. O Cordeiro será glorificado e vocês verão e se alegrarão na sua glorificação. Eu tenho que ir, minha alma irá, mas em espírito estarei aqui. Quem nos ajudará na glorificação do Todo-Poderoso? Perguntaram os querubins. O Cordeiro virá e eu irei. Se eu não for, ele não poderá vir. E quando eu for da terra, através da igreja, vos ensinarei o que deverão fazer, de acordo com a vontade do Cordeiro, para sua glória. Através da igreja realizaremos as obras juntos, para o louvor de sua glória. Esta foi a promessa do Cordeiro, enquanto estava na terra. João 14, 13 a 16. Assim aconteceu. De lá, o Espírito que estava diante do trono saiu, veio trazido pelo trono. Atos 2, 1 a 3. Ezequiel 1 a 4. Deixou as rodas e passou a se manifestar em cada membro do corpo de Cristo, como havia sido a promessa do Pai pelos seus santos servos, os profetas. De maneira repartida pela primeira vez, o Espírito chegou nas carruagens de Deus? Perguntou Ângelo. Sim, ele veio no trono e as características de Ezequiel, Ezequiel 1 a 4. São as mesmas de Atos, Atos 2, 1 a 4. Vento, fogo e terremoto. O próprio trono veio à terra no dia de Pentecostes. O Espírito ficou, a promessa do Pai foi cumprida e o Cordeiro chegou ao trono. Foi a celebração do céu e gozo da terra. Agora é a vez do Espírito glorificar o Filho, como o Filho havia glorificado ao Pai, respondeu o anjo. Os assistentes do trono de Miguel. Os assistentes do trono e Miguel. Enfim cheguei ao trono e aquela sinfonia celestial e incomparável. Jamais alguém ouviu, leu ou ouviu coisa igual. Era o insofismável lugar que não somente os profetas tentaram descrever, como também os escritores mais polidos, mas não conseguiram. Tudo aquilo era o trono e eu estava ali suportando toda aquela luz sobre meu rosto, simplesmente porque algo havia sido posto nas pontas do altar de incenso. Era o sangue do Cordeiro, que havia deixado após sua entrada depois de sua ressurreição. Era uma mistura em cor de nuvem, fogo, trovões, folhas, arco celeste e ventos. Ali estavam imediatamente perante meus olhos os 7 anjos fortes que tinham grande autoridade. Entre os 7 há um arcanjo que segura o livro que o Cordeiro tomou das mãos daquele que se assentava no trono antes de tomar sua posição até a sua destra. Os 7 anjos vivem ao redor do altar de incenso juntamente com os outros serafins. Os serafins têm rosto de homens e parecem ser seres humanos. Eles cuidam do altar e fazem seu trabalho usando as tenazes. Eles faziam o trabalho da santificação dos profetas do Antigo Testamento. Eles cuidam do altar e da continuidade da santidade e reverência ao trono de Deus, exclamou o anjo. O altar não cessa de fumegar. O fumo do altar preenche todo o espaço celestial como um bom cheiro que chega até a presença de Deus. Nesta hora as orações são respondidas. O altar permanece diante dos tronos do Pai e do Cordeiro. Do trono sai um rio cristalino cujas águas refletem a beleza da celestial cidade.
Todos os dias chega o incenso da terra, o incenso é distribuído à medida exata entre os 24 anciãos, que representam cada fuso horário da terra. Fale-me dos 24 anciãos, porque eles têm harpas nas mãos. Depois vamos estudar mais a seu respeito. Vamos, disse o anjo. Impressionou-me a cor de jaspe do Pai. Era a manifestação visível de Deus Pai. Havia uma razão porque era jaspe. Quando o Senhor está irado, as águas se transformam em rios de fogo. Quando elas estão fumegando, Deus está julgando alguém ou uma nação inteira. Ao aproximar-me do trono, ouviu quando o nome Gabriel foi chamado. Gabriel, mais incenso tem chegado. Vi que Gabriel era um dos 7 anjos que assistem diante de Deus e o servem diuturnamente. Ele está sempre ligado ao altar. Lembrei-me quando ele foi visitar Zacarias. Ele chegou na hora do incenso. No céu ele vive provendo altar com incenso que vem das mãos dos 24 anciãos. Incensos são as orações dos santos. Outra vez me lembrou o enviado. Aquela trombeta nas mãos do anjo tem algum significado? Claro que sim, disse o enviado. Elas somam 7 no total. Cada uma pertence a um dos 7 anjos assistentes. Gabriel é um daqueles que vai tocar as trombetas dos juízos de Deus, sobre as quais lês no grande livro da revelação. Gabriel tem participado de grandes eventos que mudaram a história dos homens e que cumpriram as profecias. Todos nós, os anjos, o respeitamos muito. Miguel, o príncipe do povo de Israel, foi chamado. Sim, meu Senhor, ó Todo-Poderoso El Shaddai, e se prostrou. Comparecia diante do chamado de Deus. Miguel, havia guerra na terra. Os inimigos de Israel haviam se reunido para destruí-lo. Ouvíamos o clamor dos fiéis no meio das lamentações. Miguel compareceu e perguntou ao Senhor: Senhor, o meu povo vai ser atacado. Tenha misericórdia do teu povo. Abrevia os tempos. Deixa-me expulsar os principados da Pérsia, que venceu o principado da Grécia de uma vez. Tu não poderás vencê-los se não houver um do teu povo que ordene que seja feito assim. Levanta as 2 testemunhas, as 2 oliveiras. Espere, Miguel, definiu o trono. Sim, majestade, estou a teu serviço. A guerra, anjos não podem passar nas regiões celestiais. Vá e os proporcione passagem. Ordenou-lhe definitivamente o trono. Assim distribuiu todos os demais arcanjos de sua assistência e os enviou a vários lugares da terra. Depois voltaram os anjos. Conversávamos quando um deles, com trajes de guerra, chegou às portas da cidade, trazidos pelas patrulhas. Trazia uma copa de ouro, agradecimento, louvor. Quando eles vêm com as copas assim, significa que houve vitória nas regiões celestes e os arcanjos os ajudaram. Veja o que vai passar. O anjo levou a copa e a depositou às mãos do ancião daquela hora. Era o ancião da hora nona. Depois veio um serafim e o recolheu, entregando ao anjo que tinha o ofício de derramar o que há no incensário, no altar. Quando derramou, houve fumo, e o fumo encheu o trono. Jó 26:9. Depois chegou Miguel. Por que Miguel chegou agora? Miguel é o príncipe dos anjos de Israel. Ele é muito amado e respeitado. Ele e os seus anjos vão batalhar contra Satanás. Ele uma vez enfrentou o querubim Lúcifer, o luzeiro, e o expulsou do céu. Vai enfrentá-lo novamente e o expulsará das regiões celestes. Depois vai amarrá-lo e lançá-lo no abismo.
Seu nome significa quem é como Deus. Satanás tem muito ódio dele. Nos dias da morte de Moisés, eles se encontraram. Satanás queria o corpo de Moisés. Miguel o repreendeu, mas eles vão se encontrar na batalha do século. João viu a luta no que há de ser. Daniel viu no futuro. Daniel 12, Apocalipse 12, 7 a 10. Miguel não lutará só. Ele lutará com as ordens das duas testemunhas e por causa das orações dos santos que estiveram vivos na grande tribulação. A oração dos que creram durante a grande tribulação será de grande utilidade. Morrerão, mas depois ressurgirão. O que acontecerá quando Miguel os expulsar à terra? Perguntou o Ângelo. O céu ficará livre e limpo. Será possível ver o céu e o tabernáculo. O impedimento será retirado como um véu. Isaías 27. Quando o céu for limpo, a Nova Jerusalém poderá assumir o seu lugar definitivo. Isto é o que mais perturba Satanás. Este dia não foi o dia em que Jesus viu quando os discípulos começaram a expulsar os demônios na grande comissão? Foi assim. Jesus viu quando Satanás, como um raio, caiu do céu. Lucas 20. Por enquanto as chaves estão em vossas mãos, Ângelo, anuncia a teu povo que é hora de resistir e estabelecer a vitória de Cristo na terra. A ordem não é atacar e criar. A ordem é resistir e estabelecer o que já foi criado e consumado por Cristo. É hora de estabelecer o reino de Deus. Os olhos da alma. Estava chegando a hora de voltar à terra. Ariel, Eliel e o enviado haviam estado comigo por muito tempo. Havíamos compartilhado revelações das preciosas pérolas da verdadeira e limpa doutrina do reino de Deus. Minha visão se abriu. Havia sentido o cheiro mais suave das suas flores do jardim celestial. Mas necessitava conhecer um último segredo, o maior de todos. Acabava de chegar de sua missão na terra, fiel, anjo de Deus, enviado às cidades para agir em favor dos que haviam de herdar a salvação. Hebreus 1. Seu rosto estava sereno e alegre, chegava com um incensário nas mãos e tinha um rolo no qual continha anotações de suas rondas e atividades na terra. Zacarias 1:11. Com ele, centenas de outros anjos. Glória ao Cordeiro que vive e se assenta no trono, para sempre em sua glória, responderam os quatro juntos. Tivemos muito trabalho hoje. O que houve, fiel? Perguntaram. É que os irmãos Esparza, da cidade de Gênova, descobriram como se pode usar melhor a fé, a partir de uma nova revelação que o Espírito Santo ensinando na terra por todas as partes. Que nova revelação é esta? Não sabem? Sim, está claro. Perguntamos não por nossa causa, mas porque Ângelo está conosco e é chegada a hora dele voltar e temos muito interesse que ele ouça o que tu tens a dizer. Estávamos confusos e queríamos saber por que Deus não havia permitido aos seres humanos o direito de contemplar o mundo espiritual e o mundo físico ao mesmo tempo. Esta é uma observação muito importante, Eliel. Continue. Nós, os anjos, possuímos esta capacidade e não temos dificuldades de nos mover nos dois mundos. Mas aos homens não foi dada esta dupla capacidade. São humanos e vivem em função do mundo físico. Eles têm suas limitações e por esta causa nós, os anjos, somos considerados por eles como sobrenaturais. Sim, disse Ângelo.
Isto é o que pensamos. É verdade, mas nós somos normais. Vivemos naturalmente. Não há nada sobrenatural em nós. Sim, para nós, os anjos são e sempre serão sobrenaturais, disse Ângelo. Não, vocês é que são sobrenaturais, deviam saber disto. Desafortunadamente, vocês não têm compreendido nem alcançado esta medida de fé, disse o anjo. Nós, os anjos, verdadeiramente estamos muito preocupados, porque os homens querem conhecer o mundo espiritual através dos diversos meios disponíveis que Satanás tem apresentado. Bruxaria, feitiçaria, filosofias orientais. Mas, na verdade, jamais terão tal capacidade. Será apenas mentira, disse um dos anjos. Ângelo, vou te mostrar como vivem vossos irmãos na terra. Vamos. Era um número catalogado de histórias bem vividas que os anjos costumavam assistir para conhecer determinados momentos e situações de algumas vidas às quais íamos ser enviados. Eram informações detalhadas de suas vidas. Eram um arquivo fenomenal da vida das pessoas terrenas. Veja esta pessoa, ela vive nas Filipinas, Ângelo. Corria mais adiante, passava toda a sua vida paralelamente, mostrada nas duas dimensões espirituais e física a um mesmo tempo. Comparava aquilo a uma tela de cinema, mas as cenas revelavam os dois mundos ao mesmo tempo. As pessoas envolvidas não viam o mundo espiritual. Foi a primeira vez que entendi que nós nos movemos em dois mundos ao mesmo tempo, ainda que não o vejamos. O mundo espiritual estava mesclado de anjos e demônios. As pessoas circulam entre eles. Eles passam através das pessoas e do mundo físico. Os homens são atormentados por demônios ou são ajudados por anjos sem saber que eles estão aí, bem perto deles. São tão reais como o mundo físico. Porque Deus não permite que os homens os vejam, se referia aos anjos e demônios. Não seria mais fácil viver assim? Não, Ângelo, não. Se uma pessoa pudesse viver num mundo assim, como o de vocês, e ainda vendo o mundo espiritual da maldade, morreria ao nascer. Quando algumas pessoas veem o mundo físico e o mundo espiritual ao mesmo tempo, é porque Deus lhes permite. Isto aconteceu com Agar, com a jovem de Eliseu. Em ambos os casos, seus olhos foram abertos para que os vissem. E quando algumas pessoas predizem certas coisas, anunciando que estão vendo determinadas visões? Perguntou Ângelo. Existe a visão profética predita e o anúncio por fé de alguma visão. Algumas vezes as pessoas têm permissão de Deus para ver, e em outros casos usam a fé e anunciam visões preditivas que acabam sendo uma palavra profética, em certo sentido, Ângelo. Quando Deus abre os olhos de uma pessoa para ver o mundo espiritual e o mundo físico ao mesmo tempo, é porque tem um propósito especial. Até a jumenta de Balaão passou por essa experiência. Agora estava entendendo o que antes havia pensado ser real. Quando Deus criou Adão e Eva, os criou podendo ver o mundo físico isoladamente do mundo maligno. Refiro-me ao conhecimento do mal, independentemente de Deus. Gênesis 3, 5-6. Revela que Satanás queria que os olhos da alma
do homem fossem abertos para que ele visse o mundo espiritual. O fim era a adoração a Satanás, a possessão, a ilusão. Então é por isso que Satanás disse a Eva: serão abertos os vossos olhos? Sim, Ângelo. Isto é o que Satanás quer que os homens busquem, porque assim apregoam sua independência de Deus. Os homens foram criados com a capacidade de ver fisicamente. Os olhos da alma seriam abertos quando os olhos do espírito, o discernimento espiritual, fossem abertos. Depois de terem passado pela prova da escolha entre as duas árvores, automaticamente os seus olhos seriam abertos. Mas Adão aceitou ver o mundo espiritual independentemente de Deus. Este tem sido o problema da humanidade até o dia de hoje. Através de feitiçaria, Satanás leva o homem a conhecer ilusoriamente o mundo espiritual e real. Por isto, as drogas, a bebida e as seitas orientais levam o homem a um estado zero da mente humana, propiciando a revelação de um mundo espiritual enganoso e ilusório ao homem, como também abre portas para a possessão demoníaca. Este é o fim de suas obras. Abrir os olhos da alma para que eles vejam o mundo espiritual independentemente de Deus. Isto quer dizer, enviado, que algumas pessoas não estão realmente vendo algo literalmente em suas visões espirituais? Certamente que não. Dizem que veem, mas é apenas uma visão criativa e imaginária. Somente com a permissão de Deus, uma pessoa pode ver o mundo espiritual literalmente. Isto sim é possível. Mas não fique triste, Ângelo. Agora, por exemplo, você está literalmente. Aqui, literalmente. O ser humano é espírito, alma e corpo. Você está aqui em sua alma. Seu espírito está em teu corpo no hospital, dando-lhe vida humana. O arrebatamento pode ser em espírito ou em alma. Quando o arrebatamento acontece em espírito, somente o Espírito Santo pode fazer a pessoa lembrar-se do que viu e ouviu. Mas quando acontece na alma, como é o teu caso, tudo pode ser lembrado claramente, pois você mesmo esteve aqui, físico, simultaneamente, com a permissão de Deus ou através do arrebatamento. Isto pode acontecer em dias de jejum ou em sonhos? Sim, pode. Alguns já estiveram aqui em espírito, em sonhos, e não se lembram. Outros, quando faziam jejum de vários dias, já estiveram aqui enquanto dormiam. No teu caso, várias vezes já estivesses aqui assim, antes dessa experiência atual. Porque tem que ser assim? Porque assim vocês glorificam mais ao que está assentado no trono, Ângelo. Quantas vezes nós mesmos nos alegramos quando vocês, sem saber, derrotam os principados e potestades usando apenas os olhos da fé. Olhos da fé? Perguntou. Sim, os olhos da fé. Os olhos da alma naturalmente estão fechados, mas Deus deixou no lugar dos olhos da alma os olhos da fé, Ângelo. Com eles você agrada a Deus de maneira grandiosa. Ele se alegra quando os seus filhos, em confiança absoluta a Ele, usam a sua fé para glorificar seu nome. Sem fé, é impossível agradar a Deus, terminou o anjo. Os donos do reino. Minha mente havia passado por uma renovação indescritível. As ruas cristalinas irradiavam luz para cima e para baixo. A transparência de tudo permitia-me ver fundamentos das palavras e sua solidez. No interior da cidade, podia-se ver o centro do trono.
e as almas cheias de ternura. Estavam bem vestidas e não eram anjos, eram seres humanos. E não pareciam aquelas imagens católicas com asas chamadas querubins. Eram grandes crianças, tinham ternura e reverência em sua maneira de atuar. Eram santos, mas não eram inocentes, sabiam o que era o mal. Rapidamente pude saber melhor sobre eles. São crianças? Sim, Ângelos. Não parecem? Que fazem? De onde vêm? Se dirige ao trono do Cordeiro e vão lá cantar, disse o anjo. Espere para ouvir o que eles vão cantar. Pai, tu és nosso amigo. Até quando vamos esperar? Queremos ir ao vale e brincar com as corças do monte e voar nos cavalos de fogo. Quando poderemos ir? Depois da festa? Quando será a festa, Pai? Assim que a rainha chegar. Salmos 45, 10 a 17. Quem é a rainha, Pai? A noiva do Cordeiro. Cordeiro, quando vais trazer a noiva? Cordeiro, quando vais trazer a noiva? Quando o Pai disser sim, estamos todos esperando. Vocês passem por aqui, subam. Chamavam as crianças. O trono estava cheio de crianças. Os anjos cercaram os 24 anciãos e começaram a tocar, e as crianças iniciaram o cântico. Da boca das crianças, fundaste a fortaleza, fostes uma criança, venceste a Herodes, triunfante, a semente cresceu, todo homem tem que ser como uma criança, quando crer como uma criança, quando descansar como uma criança, vencerá a serpente, sairá triunfante. Queres ser como um menino, cantarás este hino. As crianças não cantavam até que chegava ao louvor equivalente que o Espírito. Através das crianças, a terra enviava ao trono. Quando os 24 anciãos tocavam, elas cantavam. Como um coro de anjos, ante o agrado do ancião de dias, o Cordeiro se levantou e cantou com as crianças. Pedro, Pedro, falava. Alguém conhece Pedro? Jesus conversava. Não, não, Senhor, cantavam as crianças. Quem foi Pedro? Quem foi Pedro, Senhor? Perguntavam em cânticos as crianças. O céu para quando o Cordeiro se levanta do trono. Era o nome de Pedro, um dos discípulos amados, que se tornou sério, tão sério que se esqueceu de ser criança. Os anjos respondiam em cânticos. E onde se acha a sinceridade? E onde se esconde o vigor? As crianças, nas mãos das crianças, Senhor. Deixe que cantem as crianças, deixe que vivam as crianças. Poderiam salvar-lhes a vida se pensassem nos herdeiros do reino. Poderiam salvar-lhes a vida. Entendi a linguagem dos anjos e pelas palavras do enviado, que as crianças haviam chegado. Os anjos as haviam recolhido nos 4 cantos da terra. O que houve com eles? Foram mortos no ventre de suas mães. Os anjos os levaram onde estavam os santos, aperfeiçoados para se juntarem à Assembleia dos Santos. Os anjos os levaram onde estavam os santos, aperfeiçoados para se juntarem às Assembleias dos Santos. Como um batalhão de pequenos soldados, saíram e foram cantando no meio dos anjos. Mas uma coisa tranquilizou minha mente, porque eles eram grandes como se fossem adultos. Eles eram crianças? Perguntou Ângelo.
Ângelo, a alma não tem tamanho, o corpo tem tamanho, mas estas crianças, quando ressuscitarem, terão um corpo conforme a uma criança, conforme a imagem de uma criança. Agora suas almas parecem grandes, mas na ressurreição regressarão a seus corpos. Porque não se comportam como adultos? Não é possível, porque a alma somente adquire maturidade no corpo. Assim como saem do corpo, permanecem, e enquanto vivem no corpo, adquirem maturidade pelo desenvolvimento do corpo. Agora não podem ver nenhuma criança no tamanho do corpo de criança, porque nenhuma criança foi ressuscitada como a Cristo ou a Moisés. Quando houver passado com teus irmãos pela ressurreição dos mortos em Cristo, verás este lugar cheio de crianças como pombinhas aos milhares no reino dos céus. As crianças perguntaram: quando vamos voar nos cavalos de fogo? Quando os anjos vão nos levar a andar nas corças celestes? Está pronto, herdeiros, é questão de horas. Vocês virão o vale quando passaram os cavalos de fogo, que eram aqueles que os guiavam. Vamos, crianças, passem, entrem. As crianças queriam descer ao vale do Éden. Lá estacionam os cavalos de fogo. Foi uma luta levá-las dali. Comida angelical. Enviado, havia me mostrado muitos lugares desconhecidos à minha mente. Mas o mais impressionante foi quando entramos na sala do banquete. Uma enorme sala entre o mundo espiritual e o Monte Santo. Somente entrando lá para entender que as coisas espirituais podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo sem perder a identidade. É algo da natureza espiritual. A sala do banquete tem várias entradas dos quartos dos quatro lados. Pode-se entrar através da sala por baixo e por cima e chegar às mesas centrais, as quais estão preparadas para um soberano banquete. A cena com o cordeiro por cima. No nível superior há muitos anjos que têm acesso constante ao recinto. Ali naquela sala eu havia estado em sonhos. Eu já estive aqui em sonhos, disse Ângelo. Não, nunca estivestes aqui em sonhos. Foi real. Estivestes aqui em espírito, mas também em sonhos Deus te pode revelar estas coisas a teu espírito. Em alma ficas totalmente consciente de que estás num local ou não. Quando muitas vezes até em sonhos as visões te parecem reais, e quando ocorre algo que te pareça real, mas todavia não o é, é porque Deus revelou tal coisa a teu espírito. A diferença entre o sonho e o arrebatamento é que Deus pode utilizar os momentos em que dormimos para revelar algo a teu espírito na dimensão do futuro ou do passado. O paralelo do homem é o seu espírito. O arrebatamento também é algo relacionado à sua alma. Tu estás aqui em pessoa, mas há também o arrebatamento em espírito, quando a alma sai do corpo que dorme, mas continua ainda conectada ao espírito. Só Deus pode fazer isto. Por si mesmo, nenhum ser humano pode fazê-lo, nem Satanás. Assim é possível lembrar-se do que se passou no sonho ou visão, porque o espírito ainda está ativado na mesma dimensão. Quando há arrebatamento em espírito,
Sem a conexão da alma, a pessoa vive realmente em outra dimensão, mas não lembra do que se passou, explicou o enviado. Já estive aqui, sim, eu me lembro. Sim, estive aqui em 1987, quando dormias, um anjo de Deus foi visitar-te e teu espírito foi trazido a este lugar. Já te disse que não era um sonho, parecia, mas não era um sonho. Sim, tu disseste, para que estive aqui? Eu sei que estive aqui. Onde está a mesa com a comida? Lá está. Oh, sim. É a mesa que vi. Agora me lembro, foi como se fora ontem. Eu estava em jejum por 7 dias. Que difícil foi para mim lá em Santa Ana, em Califórnia. Nós sabíamos que seria difícil. Nós te ajudamos a vencer, falaram os anjos que estavam conosco. Eu me lembro que desci ao Polo Louco para comer no 3º dia, mas não pude comer porque a atendente derrubou a comida no balcão. Eu regressei, arrependido, ao meu quarto e passaram o 5º e 6º dia. Moisés, o grande servo de Deus, também sofreu as mesmas tentações. Elias, Ezequiel, Daniel. Moisés, por exemplo, Ângelo, esperava 6 dias até que Jeová descesse a ele no monte. O jejum é uma das coisas que o Senhor quer restaurar antes da ida do Cordeiro, explicou o enviado. Eu me lembro que no 6º dia à noite fui dormir. Pensei que andava na carne, porque querer dormir depois da meditação e oração. Eu queria estar desperto. Não, Ângelo, aqui muitas pessoas se enganam. Desde Adão a João, o evangelista, o jejum traz consigo a doutrina do sono. Como? Explique-me melhor. Sim, qualquer que fizer jejum, conforme tu o estavas fazendo naturalmente, terá sono. Vem naturalmente, agrada a Deus. O jejum está ligado a 4 coisas no mundo, coisas muito importantes, Ângelo. A oração, a leitura, a meditação na palavra de Deus e o ato de dormir, descansar em Deus. O sono vem da parte de Deus sobre ele. 1 Samuel 26:12, Gênesis 2:21. O mesmo aconteceu com Abraão, quando já cansado enxotava as aves de rapina que vinham sobre o sacrifício. Aí está um exemplo de oração. Assim os inimigos vêm das regiões celestes para atacar quando o sono chega. Deves descansar e esperar Deus falar. Muitas vezes Ele apenas está disciplinando nosso descanso até que nos fala verdadeiramente. Assim passou com Abraão, Gênesis 15, Daniel 10:9 e 10, Ezequiel 3:24, Elias, 1 Reis 19, 4-14. Por que tem que ser assim? Porque através do jejum o corpo físico fica sem alimento no estômago. A falta de alimento no estômago propicia visões, alucinações, etc. Mas Deus opera através do jejum. A finalidade principal do jejum não é alcançar alguma coisa desejada na carne, mas a comunhão do Espírito, o alimento espiritual do espírito humano, a comunhão direta do Espírito com Deus. Isso traz uma unção especial, porque o Espírito Santo e o Espírito humano fluem, atuando livremente sobre o poder da carne e dos demônios. É como se o Espírito recebesse uma carga total da energia de Deus. Muitas pessoas fazem jejum para receber algo, alcançar qualquer coisa, mas não deveria ser assim. Não é por obras que vamos mover as mãos de Deus, é pelo incenso. Porque muitas pessoas que fizeram jejum alcançaram o que pediam, porque elas se humilharam no Espírito e o pedido delas era conforme o Espírito Santo, conforme a do Espírito Santo, mas nada lhes foi dado por causa do jejum.
mas por causa da humilhação e pelo tempo em que orou conforme o Espírito de Deus. Mas Deus não deixa de lhes abençoar com o poder de sua unção. Assim, o jejum é fundamentalmente um meio de alimentar seu espírito na mesa de Deus. Vem, vou te mostrar como isto é em verdade. Fomos entrando na sala, a escada subia e descia, tipo da escada que Jacó viu. Os anjos desciam por ela para cima, não era grande o movimento. Aqui estamos, Ângelo. Assim é. Era a mesma sala onde eu havia estado há alguns anos, milhares de mesas de um lado e outro. Eu não podia compreender como em cada departamento que entrávamos se montava literalmente num espaço extraordinário. Era como um grande programa de computador. Em meus cálculos, aqueles lugares atravessavam outros em si mesmos. Enfim, depois entendi sobre o espaço no mundo espiritual. Vou te levar à mesma mesa onde estiveste outro dia. É aquela? Sim, é esta. A taça, a cadeira. Ângelo correu eufórico. Era uma taça e uma mesa grande. Eu havia me lembrado que no 7º dia do jejum veio um anjo e me levou a este lugar. Jamais pensava estar aqui outra vez. Eu me lembro perfeitamente do que havia passado ali. Sim, e tu perguntaste para quem era aquela mesa? Sim, é verdade. Eu lhe perguntei, mas o anjo me respondeu que era para mim. Era um absurdo. Toda aquela mesa era só para mim. Ao que ele me disse, teus irmãos e discípulos, familiares e pais espirituais comeram dela. Agora era meu tempo, disse. 6 anos depois. Não tens comido o suficiente, Ângelo? Como? Não, Ângelo, todavia não terminaste a água que te foi oferecida há 6 meses. O bocado de comida que comeste é pouco para 10 anos de ministério. Já não regressaste com frequência. Somente depois de algum tempo compreendi que em determinado tempo de jejum, após o tempo de crise do 3º, 4º, 6º dia, Deus envia um anjo, um mensageiro para servi-lhes. Assim foi com Cristo, Marcos 1:13. Somente assim um servo de Deus suporta 40 dias de jejum sem sofrer algum dano. Mas o sonho é algo necessário, como foi para Elias. Quando uma pessoa chega a este nível é porque está preparada para comer do alimento celestial. Em um incompleto jejum de 12 horas, nunca uma pessoa chegará a este nível. Ainda assim, Deus o recebe como sacrifício de louvor. Ângelo, há uma comida para comer. O cordeiro lhes avisou na terra. João 4:32. Quando jejuas, em determinado tempo, vamos levar o alimento a teu espírito, que automaticamente te alimenta fisicamente. Todos os servos de Deus que foram grandes diante do seu Senhor não iniciaram seu ministério sem o jejum. O exemplo de Cristo, Moisés, Elias, Daniel, João, Davi, Ezequiel, eles alcançaram comer de sua mesa o suficiente. Todo o tempo esse alimento está aqui? Anos e anos? Ângelo, aqui nada se corrompe. Sentia-me envergonhado por ter comido e bebido tão pouco. Eis aqui a razão porque poucos se desanimam, porque poucos se desanimam. Não têm comido da comida de sua própria mesa. Jesus havia dito: uma comida tenho para comer e vós não conheceis. Vem, vou te mostrar os pratos celestiais. Água cristalina da vida. Vem do rio da vida. O rolo é a comida predileta dos profetas. O rolo parece um pergaminho? Não parece um pergaminho, mas é comida. Ezequiel e João gostavam de comer do rolo. Está em tua mesa. Veja, é doce na boca.
está cheio da palavra de Deus e amargo no ventre. Porque é com amor que nós comemos, mas é com dor que nós pregamos. A palavra profética é amarga no ventre, porque tem que ser vomitada, pregada e anunciada aos homens. Jonas teve mais autoridade depois que foi vomitado. O homem vomitado é o homem ressuscitado. A palavra que está no ventre profético é uma palavra vivida e meditada. Tem autoridade ao ser anunciada. Este rolo necessita ser comido, Ângelo. O pão que Elias comeu é pão sólido. No mundo dos homens tem um efeito tremendo. Depois que Elias o comia, corria mais que os cavalos. Eu o quero, somente pelo jejum, Ângelo, não há outro meio. Deus podia enviar-lhe a um necessitado, sim, a fartura no deserto. Nos lugares desertos, a abundância deste maná é celestial. Sabe como, Ângelo? Sabe como, Ângelo? Não te entendo. Em pleno deserto é possível ver uma fonte destas águas. Em pleno deserto, Ângelo. Assim foi com Agar, depois que saiu da casa de Sara. Quando o anjo a visitou pela segunda vez, o menino chorava. Lá está a fonte de águas. Ele foi alimentado destas águas. Gênesis 21, 19. O jejum propicia visões, sonhos e revelações. O estômago vazio é um campo fértil para as revelações de Deus. Não é fome, é o jejum, oração e meditação. É um tempo no propósito de Deus. Muitas pessoas trabalham e jejuam, mas não oram. Não adianta, não meditam na palavra. Nosso Senhor não se agrada deste tipo de jejum. Não serve para nada. Deve-se fazer como Moisés, levantar a tenda fora do arraial, sair do meio humano, partir para as revelações, como disse Paulo. Este é o caminho. Ezequiel 33, 7 a 11. 2 Coríntios 12, 1 e 2. Depois de tudo o que vi, desejava jejuar, queria comer tudo o que tinha direito para alimentar minha espiritualidade débil e desnutrida. Ó Senhor, Senhor, perdoa-me. Muitas coisas teriam que mudar. A mesa do Senhor era nobre, como disse o apóstolo. 1 Coríntios 10, 21. Todas as comidas têm significado. Lá não se come por comer. Muitos anjos trazem do vale do Éden os frutos mais preciosos que meus olhos jamais viram. Viu o fruto da árvore da vida, o fruto da árvore, a fruta da árvore enviado. Está reservado para os vencedores, Ângelo. Há uma hora e um dia especial em que eles serão comidos. Apocalipse 2:7. A taça, havia muitos tipos de taça na mesa do Senhor. Entre elas havia uma que me chamou a atenção. Dessa taça não podes beber aqui, Ângelo. Aqui não. Por que, enviado? Porque nós a levamos para aqueles servos de Deus que vão tomar grandes decisões contra a sua própria vontade, em favor da vontade de Deus. Depois que se bebe desta taça, é necessário imediatamente beber das outras. Me mostrou outras taças, porque é muito forte e requer uma renúncia muito grande dos deleites da vida humana. Somente quem quer fazer literalmente a vontade do Senhor pode beber desta taça. O anjo se emocionou e se calou. Nós sabemos que é muito duro para o ser humano renunciar à vontade própria, o seu ego, em função desta taça. Todos os anjos de Deus respeitam aquele que toma esta taça. Nós não podemos beber, pois já a bebemos no dia da rebelião do luzeiro, o Lúcifer.
Olha a minha mesa. Que vês, Ângelo? Minha taça? Não há muito. Tens bebido de tua taça, Ângelo? Respeitamos-te por isto. Tens tomado a tua cruz para seguir ao Senhor? Poderias ser um homem muito bem-sucedido em tua vida de negócios? Poderias ser muito famoso na terra, mas depositaste tudo no altar e tens bebido tua parte? Tens passado no Getsemane da vontade e tens chegado ao Calvário do corpo? Há uma comida para comer, Ângelo, disse o enviado. Aqui no céu nós, como podes ver, não temos uma vida de rotina. Estamos em plena ação. Tudo aqui é ação e reação. Todas as comidas representam uma lição especial, Ângelo. Por exemplo, os querubins são seres de reações. Eles se movem a cada movimento do trono na terra ou no céu. Quando o Cordeiro ou a igreja realizam algo, eles dizem amém. Quando chegam a dizer amém, é porque já se tornou realidade no céu. Com o passar do tempo, verás a realidade na terra. Homens e mulheres fortes no espírito se alimentam paralelamente desta comida. Lembra-te de Pedro, que estava em jejum no terraço? De onde veio a comida? Atos 10, 11, 12. Do céu, respondeu o Ângelo. Parecia terrena, mas era maná celestial. Tinha sentido. Era para fortalecer a vida ministerial de Pedro, mas ele era muito tradicional em sua maneira de pensar. Quase que ele perdeu a benção. Assim Davi, no dia de que veio ao sacerdote comer o pão, ele estava vivendo o que deveríamos passar em espírito, buscar comida com o nosso sumo sacerdote para enfrentar o Saul de nossa vida. A comida celestial nos fortalece 40 vezes mais. Nenhum dos servos de Deus que jejuava mais tempo deixa de provar a comida destas mesas, Ângelo. Alguns anjos entravam e levavam comida, outros levavam a outros servos que jejuavam na terra. Outros eram trazidos à mesa. Deus as pode enviar a seus servos de várias maneiras. Os frutos que os anjos traziam do vale do Éden eram apetitosos. Não podia compreender porque os anjos comiam. Enviado, passou pela mesa e tomou um dos frutos. Nós comemos como o Cordeiro, depois de sua ressurreição, comeu. Ângelo, o ser angelical, também come. Nós gostamos de carneiro assado. O ângelo de Jeová era Cristo e durante o Antigo Testamento comeu carneiro, porque não havia encarnado, mas depois de sua encarnação somente comeu peixe. Eu sei que tu tens não entender o corpo. Da ressurreição, mas eu vou te mostrar algo. Quando Jesus ressuscitou, em suas veias corria a água da vida, o sangue da ressurreição. Ele mesmo vos falou: correrão rios de águas vivas em seu interior. Era desta água que ele falava, deste sangue que deviam beber. Não era sangue humano de Cristo, mas da água da vida. É o Espírito Santo literal, que corria em suas veias como água viva. Por esta razão, todas as coisas que vêm ao ventre de um ressurreto são transformados imediatamente. Assim vivemos de transformação, não de digestão. Ele comeu o peixe e foi absorvido pela vida. 2 Coríntios 5, 7 a 10. E o maná? Tenho muito que dizer da comida celestial. O maná está preparado especialmente pelos anjos para declarar a plena e absoluta confiança na provisão de Deus. Somente comem o maná aqueles que têm maná.
àqueles que têm aprendido a confiar plenamente na provisão de Deus. O ato de comer o maná significa um prêmio por aprender a confiar em Deus. O maná é a comida mais forte que tem aqui no céu, a que traz o memorial e nutrimento. É nossa comida diária, Ângelo. O anjo me ofereceu um pouco de maná. É como um pão de mel. É a mais doce de todas as comidas que há, mas fala da total confiança que uma pessoa deve ter na provisão de Deus. Algumas pessoas, no passado dos homens, têm comido dela. Deve ser comida antes que venha a alva. Nós, os anjos, trabalhamos muito antes que venha a alva. Queremos que as pessoas vivam por fé e não por vista. O maná deve ser comido antes do amanhecer. Isto fala da disposição em comer da comunhão do Senhor. Quando nem todos estão dispostos para isto, o maná tem muitos significados. Deve ser guardado para o 7º dia, mas não para o 1º, 3º ou 6º dia. Se uma pessoa guarda o maná do 1º ao 2º dia, aparecem bichos e cheira mal. Isto ocorre na terra. No céu não ocorre tal coisa. Este fenômeno vemos somente na terra. Por que, enviado? Porque eles devem comer da comida celestial. Devem fazê-lo confiando em Deus e não na capacidade de colher ou de plantar. O maná vai daqui para baixo. É celestial. É provisão de Jeová. Não deve ser guardado de um dia para o outro. Isso significa que, se recebermos do alimento da palavra de Deus, devemos vivê-lo no mesmo dia e não armazená-lo na mente, para mostrá-los aos outros no dia seguinte, sem termos meditado nela, sem termos vivido em nós mesmos. Quando isto não ocorre, temos bichos na mensagem porque não se tomou vida em nós que a pregamos. Que significado tem quando é guardado no 6º dia? Os 6 dias são a graça de Deus, o 7º dia o reino. Muitos vivem os 6 dias da graça e regressam no 7º dia à lei. Mas segundo os trâmites de Deus, a lei, graça e reino. Depois da graça vem o reino, o maná, para ser conservado do 6º ao 7º dia. Devia ser cozido ou assado. O alimento recebido em graça chegará ao reino, quando passado pelo fogo da experiência cristã. Tudo o que se levanta em graça é guardado ao 7º dia. Quando o maná foi guardado por Moisés na arca, era quase uma contradição. Como uma coisa tão perecível poderia ser guardada por gerações, se com a simples luz do sol poderia ser derretido? A resposta, Ângelo, é que somente o reino de Deus, as coisas perecíveis perduram para sempre. E um exemplo para todos vocês que o reino de Deus, o mortal, é absorvido pela vida. Oração, catástrofes e bênção. Os anjos estavam divididos em grupos. Havia centenas de grupos divididos em 4 classes: os que cuidavam da central celestial, a Nova Jerusalém, os que cuidavam do vale, os que se empenham em manter a ordem nos universos e, finalmente, os que são enviados à terra. Querubins e serafins estão mais próximos do trono e da cidade. Os arcanjos ajudam aos anjos e os assistentes para manter a ordem. Os anjos estão divididos em grupos em turnos de horas. Por exemplo, Ângelo, 1 hora do dia ocorre com 24 vezes na Terra, em diferentes horários. Há um grupo de anjos que atua nesta hora,
Por isso, os 24 anciãos têm muito trabalho. E as patrulhas de Deus, estas comissionadas a observar o universo, elas são as que cuidam que os anjos caídos não passem os limites estabelecidos por Deus. Qual é o limite? O limite são as regiões celestes. Eles não podem sair dali. São seu habitat até a segunda ordem, Apocalipse 12, do 7 a 12. Isto é o que quer dizer o Espírito através de Judas? Exatamente, Ângelo. Os anjos que não guardam sua dignidade, os que abandonam sua morada, nós podemos lançá-los no abismo onde são guardados em prisões eternas, para juízo do grande dia, e a igreja ordenar que assim seja feito. Cada vez que recebemos ordem para fazer tal coisa, imediatamente assim atuamos, os prendemos no poço do abismo. 2 Pedro 2,4. Quando os anjos pecaram, juntamente com Lúcifer e o luzeiro, foram imediatamente lançados ao Hades? Perguntou Ângelo. Não, Ângelo, não. Todos eles foram lançados com Satanás às regiões celestes. Efésios 6, 10 a 12. Porque milhares deles saíram sob o comando de Satanás e desobedecendo novamente, vieram à terra, dominaram desde o princípio no mundo anterior ao dilúvio, invadiram Sodoma e Gomorra com o juízo de Deus, respectivamente através da água e do fogo. A primeira coisa que Deus fez foi amarrar os anjos caídos e lançá-los ao poço do abismo. Assim toda a cultura demoníaca daqueles dias nunca mais será levantada. Nunca esqueças que todo demônio que encontrares na terra, seja em pessoa, cidade ou lugar, estará fora de seu domínio, de seu domicílio, e por esta razão podemos lançá-lo no abismo. Estará fora de seu domicílio e por esta razão podemos lançá-lo no abismo. 2 Pedro 2,4. O segredo da vitória de Cristo é que ele sabia perfeitamente sobre isso. Inclusive, quando implantar seu reino sobre a terra, a primeira coisa que fará será lançar o inimigo no abismo. Apocalipse 20, 1 a 3. Cada vez que o principado de uma cidade é vencido, outro é colocado em seu lugar. Mas o seu número é limitado. Quando chegar ao limite, a igreja desta cidade, como corpo, tomará todo o controle, seja político, educacional, moral e espiritual. A ordem de trabalho celestial é perfeita, não há equívocos, embora Deus repreenda aos seus anjos. 1 Reis 22, 19 e 22. Às vezes o Todo-Poderoso reprova nosso trabalho porque não concordamos num plano. Isto às vezes acontece e o Senhor se entristece conosco. Isto é possível? Perguntou Ângelo. Sim. Muito raramente isso sucede. Reconhecemos que nos confundimos com os falsos profetas que usam o nome de Deus, os que se utilizam do nome de Jesus para respaldar suas falsas profecias, que não são outra coisa senão maldições. Este é o problema maior, é que não discernimos facilmente as ordens que vêm em nome de Jesus pela boca deles. Isto nos confunde. Aqui tem sido nossa maior debilidade.
Demora alguns momentos para discernirmos as verdades pelo uso indevido do nome. Por esta razão, os falsos profetas saem adiante com imitações proféticas e até os escolhidos são enganados. Por isso necessitamos nos embasar no discernimento dos santos. Enganamo-nos uma vez e Deus necessitou usar um espírito mau, porque nós não sabíamos o que devíamos fazer por causa dos falsos profetas que usam o nome de Deus. Às vezes parece razoável a palavra profética, mas é falsa, embora seja em nome do Senhor. 1 Reis 22, 19 e 23. Então, por isto, há confusão de doutrina entre os pastores, dos tipos diferentes de planos e metas, dois tipos diferentes de ministérios. Muitas vezes nos confundimos porque ambos usam do nome e nós não podemos atuar claramente, porque o coração deles não é um no reino. Por isso o Todo-Poderoso lhes tira a ajuda e são ambos envergonhados. Deus não é Deus de confusão, por isso os principados nunca são vencidos. Havia visto anjos em seus mais refinados postos, desde os que apregoavam diante do trono a uma grande voz. Seu papel era apregoar diante dos homens, dos anjos, que tocam suas trombetas por causa de algum evento. Nós vimos um anjo ilustre, se aproximou com um olhar simpático, queria conversar. Que achas de tua casa, Ângelo? Referia-se à cidade. Estou gostando. Quem és? Eu sou o anjo que controla todos os alimentos na terra. Eu conheço perfeitamente a capacidade do teu povo na agricultura. Por detrás havia alguns anjos que estavam a seu serviço. Eles são meus assistentes. Olá, Jeová Shammah. Saudou. Olá, Jeová Shammah. Estas balanças em suas mãos são meus instrumentos de trabalho. Controlamos o trigo e seu preço, a cevada e as uvas. Sabemos se há alimento na terra, viemos para saber onde haverá trigo na próxima safra. Não haverá sempre, Apocalipse 6, 5, 6. Quanto mais idolatria haver na nação, mais incapaz se torna no mercado, mais incapaz se toma no mercado internacional. Os pecados do povo influem nas safras das nações? Sim, profundamente. Os pecados não são somente pessoais, são nacionais. Por causa do pecado do povo, entregamos o preço nas mãos dos demônios. As nações por inteiro também peca e necessita ser perdoada. Os santos necessitam pedir perdão pelos pecados de sua nação. Neemias 1. A bênção material de Jeová está embasada na fidelidade social de uma nação. A graça de Deus para com o povo está fundamentada na fidelidade de seu povo. Os pecados sociais mais comuns de uma nação são a corrupção, a inflação, os pesos e medidas mentirosos, a injustiça social, o desequilíbrio social. Estes pecados necessitam ser expiados para que outros anjos venham e limpem a violência que destrói as plantações. Nós, os anjos de Deus, não podemos afastar o devorador que havia sobre hectares de terras produtivas no mundo. Quando um governante se humilha e leva sua nação à contrição e arrependimento destes pecados sociais e nacionais e não contribuem o perdão senão a Deus, sem intermediários, recebemos ordens de atuar para abençoar. Enquanto não há intercessor, recebemos ordens de atuar para abençoar. Enquanto não há intercessor, impera a violência, fome, descontentamento nacional, fuga de divisas,
corrupção na justiça, pecado social. Ó Senhor, minha nação tem pecado, perdoa-nos, perdoa-nos. Se tua nação não se converter de seus maus caminhos, virá sobre ela a mesma maldição que repousou sobre a Etiópia. Não, Senhor. Avisa a tua nação, Ângelo, ao voltar ao Brasil, avise que os espíritos maus estão por trás das festas culturais e religiosas. Avise que espíritos maus estão por trás das festas culturais e religiosas. Avise que somente Jesus é o único Salvador, não há outro, nem outra. Quando seus governantes mudarem seu coração, faremos a obra. Haverá projeto de governantes mudarem seu coração, faremos a obra. Haverá projeto de prosperidade social para a tua nação, porque virá depois uma grande catástrofe que abalará o mundo. Será assim como foi com o México, Chile e Argentina, quando o povo orou, houve catástrofe. Por quê? Porque foram destronados os principados e potestades que atuam na corrupção do teu povo, serão destruídos e desalojados. Isto é uma guerra espiritual. Quando há guerra espiritual, há catástrofes na região do conflito, o coração da gente se sensibiliza e nós operamos. Pensei e reservei em minha mente as 3 palavras: oração nacional, catástrofe e, posteriormente, bênção. 100 peças de reposição. Na passagem pela região celeste, o enviado disse que mais tarde explicaria o que se passava ali. Nas negras regiões tenebrosas onde estava o trono de Satanás, em algum momento antes de meu regresso, estava pensando sobre a volta e preocupou-me o ter que forçosamente regressar por ali outra vez. Ali é a região do conflito, Ângelo. Ali é o local de batalha diária entre os anjos e os demônios, retrucou outro dos anjos que estavam conosco. Ali a cidade finalmente ficará quando chegar ao seu lugar. Apocalipse 21, 23, 24. Aí fora o lugar onde ele nos assentou nas regiões celestes, mas Satanás está aí até o dia em que Miguel o varrer para a terra. 3 anos e meio antes da cidade chegar, Miguel o expulsará dali, definitivamente para a terra e o mar. Ele está pressionado por cima e por baixo. Satanás necessita de ser pego, disse Ângelo. Sim, Ângelo, mas não será fácil assim. Na cruz, após a alma de Cristo ser liberada pelo Pai de seu corpo, ele expôs Satanás ao vitupério diante de seus demônios. O céu fechou a porta, tudo ficou escuro no mundo e na ocasião da cruz, tudo foi definido quando Cristo tomou-lhes as chaves do Hades e foi liberar os justos dali. O Leviatã será a arapuca de Deus para pegar Satanás, o querubim caído. Jó 41, Isaías 27:1, Apocalipse 12, do 7 ao 12. Nenhum homem na terra poderia suportar Satanás definitivamente. Ele será lançado no mar e dali reinará por pouco tempo na terra através do anticristo e o falso profeta. Por isto que o anticristo fará as suas tendas no mar? Sim. O poder do anticristo virá no mar. O mundo já adora hoje os demônios do mar, treinando enquanto não chega à realidade. Nos dias do anticristo, as oferendas ao mar serão um culto contínuo e diário na terra. Quando Satanás encarnar-se no corpo do Leviatã, chegará a hora definitiva de seu juízo. Ali será aprisionado, torturado e preso. Romanos 2:20.
Apocalipse 20, 1 a 3. Isaías 27, 2. Assim como Cristo necessitava encarnar-se para atuar na terra e cumprir o seu propósito, também Lúcifer, o luzeiro caído, terá que se encarnar no Leviatã para que seu juízo seja conhecido na terra. Romanos 8:3. Por que as trevas cobrem a terra nestes últimos dias com muito mais intensidade? Perguntou Ângelo. Porque Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, já não há mais peça de reposição. Nos últimos dias, os demônios que restam vão atuar com toda intensidade para tomar o domínio final, e até os demônios do Eufrates serão recrutados. Ele estará desesperado. Que quer dizer porque está rindo, enviado? Satanás, há quase 6 milênios, está gastando sua munição na batalha espiritual. Um grupo muito grande de demônios foi tirado da terra e lançado no abismo, com Apolion, Apocalipse 9, 11, 1 Pedro 3, 18 a 20, os quais de lá não saíram até o juízo eterno. Nos dias de Sodoma e Gomorra, uma grande parte deles foi lançada também ao mesmo lugar. Novamente, ele ficou sem uma boa parte de seus comandos e comandados. Cada vez que a igreja envia um demônio para lá, é grande o problema para ele. Lucas 8, 29 a 32. Nos dias de Jericó, outra grande parte foi lançada para o abismo. Quando uma cidade é livre de um poder, com suas castas de demoníacas, alguma coisa espiritual, física ou até mesmo moral acontece na terra. Acidentes, problemas geofísicos, escândalos, etc. Isto ocorre porque algo aconteceu no mundo espiritual. Nos casos do mundo antediluviano, o dilúvio e Sodoma, a destruição com o fogo, com Jericó, seus muros foram destruídos. Lembras do México? Vês o que está passando nas grandes cidades do mundo como Los Angeles e Rio de Janeiro? O futebol, o carnaval, o jogo, ele vai ter que entregar o domínio. Sim, é verdade. Veja o que aconteceu com o Egito quando Deus o tocou a fim de libertar o seu povo de Israel. Sim, Ângelo, observastes bem. Estávamos ali quando tudo aconteceu. Para que o povo fosse liberado, dali tivemos muita luta. O poder de abrir e fechar estavam na concordância entre Moisés e Arão. Sem eles não podíamos atuar. Cada vez que uma praga era profetizada, nós destronávamos uma potestade. Cada animal representava uma potestade que imediatamente assumia o lugar da outra que havia sido retirada, cada vez através da atuação dos anjos. Salmos 79, 49. Um principado era destronado, o coração do povo se tornava mais gracioso. Êxodo 3, 21. Havia uma reação no povo por causa da liberação das potestades, mas imediatamente após a saída de uma potestade, Satanás enviava outra potestade. A luta era tremenda. Quando você lê que o coração de Faraó era endurecido logo após o seu arrependimento, era porque outra potestade assumia o controle do Egito. Na verdade, Ângelo, cada vez que uma igreja vence uma potestade, deve se preparar para lutar contra a outra que vem. Quando Davi lutou contra o gigante Golias, pegou 5 pedras do rio, sabes por quê? Não, enviado, porque em uma guerra há muitas batalhas. O gigante Golias tinha outros irmãos. Não vencemos uma guerra com uma única batalha.
Naquele momento ele tinha uma batalha para vencer, mas a guerra iria requerer todas as outras 4 pedras. É verdade, enviado. Devemos nos preparar com munições em abundância. Assim foi no Egito. Cada vez que vencíamos um, outro tomava o terreno. A guerra foi tremenda, Ângelo. Mas há uma boa notícia para ti, Ângelo. Não te desanimes por isto. Sim, eu preciso saber quando se acabam. Dependendo da situação estratégica da cidade. Satanás pré-estabeleceu um número certo e imutável de principados e dominadores para cada cidade da terra. Assim foi feito muito tempo antes de você existir na divisão da terra. Gênesis 10, 31, 32. Grandes cidades como México, Hong Kong, Nova York, São Paulo, Londres, Los Angeles, etc. têm um número certo de principados em fila para atuar. À medida que um deles é vencido, ocorre algo na região física da cidade. Quando um deles é destronado, então outro assume, assim sucessivamente. Isto vai ser sempre assim? Não, Ângelo. Veja quando a igreja derruba um deles, Lucas 10, 17 a 20, então outros assumem. Mas observe bem que Satanás não é onipresente, nem seus demônios se reproduzem, mas a igreja se reproduz. Aqui está o mistério, Ângelo. Com o tempo ele estará sem peças de reposição, e muitas cidades serão dadas à igreja local. Em todas as áreas, a igreja assumirá o comando, ainda mesmo antes da volta de Jesus. Por exemplo, o controle do Egito veio depois de vencermos os 10 principados do Egito. Daquela vez nós não os prendemos no abismo. Não foi necessário. A diferença entre os demônios antediluvianos, os de Sodoma e Gomorra, dos de Babilônia, por exemplo, é que ao invés de enviarmos ao abismo os principados de Babilônia, nós os amarramos no Eufrates para o tempo do fim. Daniel 7, 12. Apocalipse 9, 14 e 15. Assim, Babilônia ressurgirá, mas Sodoma jamais. Agora estava entendendo aquilo que o anjo falou a Daniel. Depois de sair dali, iria lutar contra o principado da Grécia. Daniel 10, 13, 20 e 21. Saiu o da Pérsia e entrou o da Grécia. Cada um tinha uma característica. Entendi que se a igreja perseverar, o poder da cidade lhe será dado, como foi com Israel ao sair do Egito. Depois que os principados foram vencidos, o segredo está em continuar a luta. Satanás não se reproduz, mas a igreja sim. É por isso que as igrejas estéreis não podem tomar o domínio de sua cidade, porque já aceitaram os reinos do mundo, como a um prato de lentilhas. Lucas 4:6. Isto quer dizer que ele não pode enviar outro principado de outro país para repor o que falta. Quando um deles sai de seu domínio e vem aonde não deve e nem pode estar, a igreja pode lançá-lo no abismo. Judas 6:7. Sim, pode. Mas para isso tem que haver guerra. Então aquela região passa ao domínio do outro principado. É a única saída. Eles mesmos não se aceitam. Então é por isto que há guerras nas nações. Ó Deus, por que não soube disto antes? Sim, assim os principados de outra região tomam o domínio que antes não era seu, pelas guerras. Então Satanás está ficando
sem principados para atuar em determinadas regiões. Então vão haver muitas guerras nos últimos dias. Sim, vão. Se a Igreja de Cristo não tomar o domínio, aí tudo é vão. Ângelo, porque através das guerras há troca de principados. É isto que você viu, o principado da Pérsia que saía para dar lugar ao principado da Grécia. Você deve saber um pouco da história. Sim, eu sei ainda, assim está escrito em Daniel 7. Então a igreja pode assumir o domínio. Sim, é claro que sim. Como fomos enganados que somente no milênio poderíamos reinar na terra, se Salomão tivesse pensado assim. Isto é o que resulta a falta de conhecimento, Ângelo. O Espírito quer ensinar-lhes, mas não se deixam. Aonde você descobriu isto, se a revelação é dada à igreja? Nós lemos uma parte de um livro escrito por um servo de Deus que morreu em um naufrágio nas ilhas do Pacífico em 1825. Não foi publicado. Esta informação o Espírito lhe deu em grande tribulação. Ele as escreveu, mas somente agora nós estávamos informando a alguém como tu, porque te interessaste. Vamos, Ângelo, é hora de regressar. A despedida. Permaneci no céu muitos dias, tornei-me amigo de enviado e do anjo a quem eu puramente o chama. Vários outros estiveram comigo e me mostraram muitas coisas, lugares onde eu não poderia ir. Eu via através da visão celestial algo possível para o arrebatamento, para o arrebatado. Por muitas permaneci na dimensão do que será, e os relatos que ouvi, não posso escrever somente de uma vez. Na hora do retorno, tudo se tornou muito numa invisível manifestação de respeito, amor e melodia. Senti que saía para uma grande missão na terra. Ainda me sentia um ser humano. Os anjos eram anjos e eu ainda era Ângelo. Não posso esquecer quando vi a mim mesmo no meio dos redimidos. Era eu, sabia que era eu, sentia-me como se o fosse. Lembro-me até agora quando o cordeiro saía em seu cavalo branco e os milhares de cavalos saíam e o meu cavalo estava vazio. Eu não me via ali, e me senti tão triste, e o anjo me consolou. Eu me vi na dimensão do que será. Não necessitava de fé, eu via tudo. Poderia ver o físico e o espiritual. Do lado do céu ninguém necessita esforçar-se para ver. Ali se vive por vista com a permissão de Deus. O anjo estava me trazendo de volta. Fui vendo à distância as portas de pérola, o vale mais baixo, a escuridão terrível, as cores tornando-se uma só e a luz pequena. Em comparação à glória que vi, era de um efeito sobrenatural. Sobre as densas trevas, através das quais passamos, o anjo me disse algumas palavras. De repente, passaram arcanjos voando diante de mim. O caminho se aclarou por alguns momentos. Chegou a hora, os arcanjos já estão a seus postos. É hora de voltar. Somente vais te lembrar das coisas que vão ser necessárias. Tenha cuidado de guardar a fé. Você precisa dela para voltar e para viver na terra. Em poucos minutos estaremos juntos, acenou o anjo. No momento em que me despedia, os outros anjos se apresentaram no meio de todos. Eles apareceram por poucos segundos. O meu anjo tinha a face de varão íntegro e justo. Seu rosto era límpido e transmitia-me uma sublime convicção de serviço e obediência. Mas rapidamente foi desaparecendo.
enquanto tocou-me a mão e começamos a voar, à luz das espadas dos anjos ao redor. Foi aí mesmo que eu entendi que era a luz do mundo. Sentia-me mais seguro vendo a face do meu anjo. Mas ao sairmos e ao desembainhar a sua espada, ele foi desaparecendo, começando de sua cabeça aos pés, à medida que nos aproximávamos da terra. A hora mais terrível de todas foi quando tivemos que atravessar e passar as regiões celestes. Um lugar escuro e terrível, horrível, sem palavras para defini-lo. Demônios se moviam, principados, tronos, potestades, cheiro de fumaça, se movia na dimensão das regiões celestes. Senti temor de segurança por alguns momentos, senti a sensação de alguém que segurava em minhas mãos. Quando o meu anjo desembainhou a espada e começou a desaparecer, mas eu sentia que alguém estava segurando as minhas mãos. A sensação foi distinta. Desde o momento em que eu estava vivendo no céu até aquele momento, eu compreendi que, na verdade, eu estava indo do céu à terra. Me lembrei que quando entrávamos e cada vez que nos aproximávamos das portas de pérolas, mais claras as coisas iam ficando. Mas agora, na ocasião do meu retorno, tudo estava desaparecendo. E ficou somente esta sensação da presença de alguém comigo. Comecei a me despertar no meio daquela viagem, ouvi gritos, eram vozes de demônios, mas eu não podia ver. A visão que eu tinha no céu me foi tirada. E agora eu sentia e ouvia, mas não ouvia tão bem quanto quando estava dentro das portas de pérolas. Eram demônios, sim. Eles estavam lutando com os anjos que vinham comigo. Senti-me empurrado, balançado. O anjo falava, podia ouvir como se estivesse distante, mas em voz forte. Não temas, eu te ajudo, eu te seguro pela mão. As vozes que eu ouvi aproximar-me eram de demônios fortes. O anjo pediu ajuda. Sozinho, às vezes, eles não suportam a luta. A espada do Todo-Poderoso é desembainhada nas mãos dos arcanjos que vieram e detiveram os demônios e os principados, deixando o anjo passar. O arcanjo abriu o espaço e nós passamos. Eu ouvi vozes de oração que vinha da terra e o anjo disse: nós vencemos porque eles estão orando, nos dando cobertura na luta aqui. Nós dependemos das orações da igreja. Se ela ora, nós vencemos, mas se deixa de orar, nós temos que recuar e voltar. Não podemos passar porque os arcanjos não vêm. Eles respeitam somente aqueles que vivem numa vida de oração, que é a nossa cobertura na hora de nós passarmos a barreira. Muitas vezes nós voltamos daqui e os crentes são derrotados. Suas palavras caem por terra, porque não podem se sustentar. Desse lado temos que passar os principados e potestades. É como se fosse um pedágio, mas nós passamos quando há cobertura. Nós sempre vamos independente de tudo para trazer as respostas das orações ou encomendas de Deus a seus servos. Porque sempre cremos que há uma cobertura na oração. Muitas vezes nós decepcionamos porque não há cobertura e perdemos a luta. Isto não significa que não temos bases do outro lado. A perseverança é tudo. Silenciei, preocupado. Não te preocupes, tu tens coberturas de unção, disse o anjo. A tua própria cobertura é importante, a cobertura da tua esposa também. Depois vem a cobertura dos teus irmãos.
A oração é o contato direto e a prova diária de que a comunhão está fortalecida entre tu e teu Deus. Nós te serviremos a qualquer preço se tudo isso vai bem. Passamos a caminho de casa, tudo era natural, comecei a sentir saudades. Pela primeira vez passei a sentir tudo naturalmente. Em segundo, senti saudades do céu, o anjo desapareceu, já não senti que ele segurava nas minhas mãos. Gritei, porque não te posso ver? Porque eu não posso mais ver aquelas coisas? Então fortemente o meu coração falou. Pela primeira vez comecei a ouvir a voz outra vez, vindo de dentro de mim. Era a voz do Espírito. Ângelo, Ângelo, no mundo os olhos são naturais, não podes ver nada. Nisto consiste a tua bem-aventurança. Os olhos da alma se fecham e não podes ver como os anjos na terra. Precisas ver pela fé. Tudo aqui é pela fé e não por vista. Estamos aqui, não temas, cumpras tua missão, meu Ângelo. Aqui eu e você trabalhamos juntos. Os anjos recebem nossas ordens, estamos juntos. Era a voz do Espírito Santo de Deus. Abri meus olhos no planeta Terra. 7 meses e 2 dias depois, estava completamente curado. Minha esposa estava ali, bem perto, segurando as minhas mãos. Bem devagar, disse 3 palavras. Você está bem? Seus olhos se esbugalharam. Eu estava roxo e ela verde. Então eu percebi que estava na terra e vivia. Ela exclamou correndo, se levantou e gritou: ele vive, desate-o desses tubos. Demoraram demais, desmontei-me dos tubos, das máquinas que me envolviam. Saí do meio de tudo aquilo e me pus em pé. Quando minha esposa chegou e eu estava ali, parado, falando em línguas espirituais, eles gritaram e fizeram grande barulho. Minha esposa me abraçou e enfim, juntos choramos. Como é bom chorar, agora sim sentia gosto do choro. Não queria esquecer que acabara de chegar do outro lado, além das estrelas, onde um segundo equivale a horas na terra. Ó, grande cidade, grandes coisas dizem de ti, ó Jerusalém, veremos-nos outra vez. Final. Que todos que ouviram este livro sejam impactados pela glória de Deus.